E aí pessoal, tudo bem? Hoje, agora que a gente já viu um pouquinho sobre equações, eu vou trazer uma coisa que é muito importante a gente saber sobre as equações, que é como a gente faz as operações com essas incógnitas e variáveis. Ou seja, como será que a gente faz a soma e a subtração com as letras? Então, para isso, vamos pegar um problema aqui para entender um pouquinho melhor, né, e lembrar um pouquinho aí também sobre a questão da equação. Então, Mário pagou R$ 8,40 por um caderno e uma caneta. Ou seja, ao todo ele pagou R$ 8,40. O preço do caderno é igual ao dobro do preço da caneta. Qual é o preço da caneta? E do caderno? Vamos representar o preço da caneta por X. Olha só que interessante, pessoal. Quando a gente fala o dobro, o que é legal a gente pensar? Então aqui eu vou fazer um adendo, depois a gente vai se aprofundar mais nisso. Quando a gente fala dobro, triplo, metade, o que a gente quer dizer matematicamente com isso? O dobro a gente quer dizer 2 vezes alguma coisa. O triplo, você quer dizer, se o dobro é 2 vezes, o triplo é 3 vezes alguma coisa. E a metade? É alguma coisa, sei lá, vamos colocar aqui, z dividido por 2. Ou seja, sempre que você tiver essas palavras no seu problema, ou ela vai indicar 2 vezes, 3 vezes, ou você vai dividir também, né? Então, se você falar assim, 1/3, o que isso quer dizer? Alguma coisa dividido por 3. Tudo bem? Então, se a gente vai representar o preço da caneta por X, vou colocar aqui preço, caneta, vai ser X. E o preço do caderno é o dobro do da caneta, ou seja, se o da caneta fosse 5, o do caderno ia ser 2 vezes 5, que é 10. Se a caneta valesse 15, o caderno ia valer 2 vezes 15, que é 30. Ou seja, se a caneta vale X, o caderno vale 2x. Tudo bem? E olha que interessante, o que eu quero dizer com isso? Que se eu somar os dois, que é o preço da caneta mais o preço do caderno, quanto que tem que ser isso daqui? O total que o Mário pagou, R$ 8,40. Tudo bem? Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que significa você somar o x com 2x? Então vamos pensar o seguinte: imagina que você tem uma banana e vai somar com 2 bananas. Com o que você fica? Com 3 bananas. Você vai somar uma laranja com 2 laranjas, você fica com 3 laranjas. E do x é a mesma coisa. Então, se a gente vai somar 1x, lembrando que quando ele não tem nada, é como se ele tivesse um 1 aqui, né? Então, não sei porque sumiu esse 8,40, mas tudo bem. Então, 1x mais 2x vai ser 3x. Simples assim. Tudo bem? E aí, como a gente sabe, né, se você quiser resolver isso daqui, né, basta você pensar que n vezes 3 é igual a 8,40. Isso aqui é a mesma coisa que eu dizer, né, que eu vou pegar esse 3 e vou passar ele dividindo. Ou seja, o x, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse tipo de operação, né? Quem está multiplicando, a gente vai utilizar a operação inversa, que é a divisão. Tudo bem? Então, se aqui desse lado nós estamos multiplicando, do outro lado, né, que nós vamos ver mais para frente como a gente resolve isso, a gente vai utilizar a divisão. Ou seja, isso daqui vai ser 2,80. Ou seja, o preço de uma caneta, né, nós encontramos que o valor do x é 2,80. Isso significa que quem era o x mesmo? Exato, o x era o preço da caneta. Ou seja, nós acabamos de descobrir que uma caneta vale 2,80.
Se a caneta vale 2,80, o caderno vale quanto? O dobro de 2,80, que se você fizer 2 vezes 2,80, vamos fazer aqui no cantinho rapidinho, 2,80 vezes 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16, sobe 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Conta quantas casas depois da vírgula, 5,60. Tudo bem? Então aqui a gente acabou de descobrir que um caderno vale 5,60 e a caneta vale 2,80. E isso aqui, pessoal, é muito interessante a gente perceber que ele vale para várias situações. Então, o que significa 7 mais 7? A gente também poderia escrever 2 vezes o 7. 7 mais 7 nada mais é que 2 vezes o 7. 4 mais 4 mais 4 nada mais é do que 3 vezes o 4. Ou seja, x mais x é a mesma coisa que 2 vezes o x. Mas lembrando, pessoal, quando a gente tem 2 vezes uma incógnita, uma variável, você não precisa colocar o sinal. Então, sempre que não tiver nada entre o número e a letra, é como se ele estivesse multiplicando. Tudo bem? Então, A mais A é o 3 vezes o A. E como é uma letra e um número, você não precisa colocar nada entre eles. Tudo bem? Pessoal, então agora calculando mentalmente. Pausa o vídeo. Não, continua o vídeo. Perdão. 5x mais 3x. Pausa. Quanto você acha que é 5x mais 3x? Responde aí. Boa! 8x. 10m menos 8m. Pensa aí. Muito bem. 2m. 7a menos 11a. Repara que agora o 11 é maior que o 7. Então, qual que é o resultado? 4 negativo A. Então, repara, a gente vai fazer a operação como se fosse um número normal. X mais x, mais 5x, menos 3x. Quanto vai dar? Boa! X mais x dá 2x, mais 5x dá 7x. 7x menos 3x. Boa, 4x. Tudo bem? Então, repara, a gente faz as mesmas operações. Pessoal, e multiplicação, né? Ou divisão entre letras. Então, por exemplo, nós temos a situação a seguir. Eu quero multiplicar 4x vezes 8. Como que eu faço isso? Exato. Simplesmente eu multiplico o número pelo número e o x eu mantenho. Quanto que é 4 vezes 8? Muito bem, 32. E o x que estava aqui, eu mantenho ele. A mesma coisa para a divisão. Então, imagina que eu quero dividir 25x dividido por 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5x. Então, repara, você vai fazer a operação entre os números, tudo bem? Mas, professor, e se tivesse duas incógnitas? Por exemplo, eu quero multiplicar 3x vezes 7y. Como ficaria isso, professor? A mesma coisa. Então, você vai multiplicar o número pelo número. Então, aqui a gente teria 21. E o x vezes o y. Ficaria xy. Porque, lembrando, quando você não coloca nada entre eles, é como se fosse uma multiplicação aqui, né? Tudo bem? Mas você não precisa colocar nada entre eles, que a multiplicação já está feita. Professor, e se fossem números e se fossem letras iguais? Por exemplo, 5x vezes 4x. Pessoal, ficaria a mesma coisa. Mas aqui tem um detalhe a mais, que é o seguinte. Então, a gente vai fazer o 5 vezes o 4, que vai dar 20,
e o x vezes o x. Pessoal, mas eu vou colocar aqui no cantinho, se eu tivesse 2 vezes 2, como ficaria isso? 2 ao quadrado. E se fosse 3 vezes 3 vezes 3? 3 ao cubo. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. 7 à quarta potência. Y vezes Y vezes Y. Mesmo processo, Y ao cubo. Ou seja, eu poderia escrever essa mesma coisa aqui como 20x ao quadrado. Tudo bem? Então, x vezes o x, ele vezes ele mesmo, é ele ao quadrado. Tudo bem? E professor, e se eu tivesse uma divisão entre incógnitas? Por exemplo, eu tivesse aqui 32x dividido por 8x. Como ficaria? Simples. Você vai pegar, dividir o 32 pelo 8, certo? Então, quanto que é 32 dividido por 8? 4. E x dividido por x? Quanto que é um número dividido por ele mesmo? 1. Ou seja, isso aqui seria 4 vezes 1. Ou seja, o x ele corta com o x. Tudo bem? Então, não sei como que eu posso fazer aqui. Então, o x corta com o x. Tudo bem? Então, vamos continuar, porque os próximos vão depender disso. Pessoal, e aí a gente tem a questão também do fator comum. O que seria um fator comum? O fator comum seria você encontrar elementos que estão tanto de um lado quanto do outro da igualdade. O que isso significa? Vamos pensar. Olha só que interessante. Voltei. Olha só que interessante. Nós temos aqui a situação 6a ao quadrado mais 8a. Pessoal, vamos fatorar o 6 e o a? Então, o 6 a gente pode escrever ele como 2 vezes o 3, certo? E o a ao quadrado nada mais é do que a vezes o a, como a gente viu no slide anterior. E o 8? O 8 ele pode ser escrito como 4 vezes 2, vezes a. Tudo bem? Ou seja, a gente poderia escrever essa mesma expressão aqui, 6a ao quadrado mais 8a, como sendo 2 vezes 3 vezes a vezes a. Ou seja, um número e o que tiver na potência, eu escrevi ele de forma expandida. E aqui nós podemos escrever 2 vezes 4, na verdade poderia ser até 2 vezes 2 vezes 2 vezes a. Ou seja, lembra, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Pessoal, a pergunta que eu faço para vocês é: existe alguém que está em comum tanto desse lado quanto desse lado? Existe dois elementos, na verdade. O 2, então o 2 está tanto presente em um lado quanto no outro, e o a, só que apenas um deles. Olha que interessante. Então a gente pode deixar esses dois elementos que já apareceram isolados. Então eu coloco aqui 2 vezes o a e abro um parênteses. E dentro desse parênteses eu vou colocar o que sobrou. Então no primeiro termo sobrou 3a. Então o sinal eu mantenho o mesmo, né? E do outro sobrou 2 vezes 2, que é 4. Tudo bem? Ou seja, eu poderia escrever o 6a ao quadrado mais 8a como sendo essa expressão, 2 vezes o a vezes 3a mais 4. E aí, esse processo aqui a gente chama de encontrar um fator comum. Tudo bem? E a gente vai ver mais pra frente que a gente pode pegar uma coisa que está em fator comum e fazer um processo chamado distributiva e retornar a essa forma mais sucinta aqui. Tudo bem?
Então a gente vai ver a ideia distributiva na próxima aula. Um grande abraço, hein, pessoal?